Olá, eu sou o Gabriel, professor de matemática, professor do ensino fundamental e do médio. Hoje vou apresentar uma ferramenta para auxiliar ainda mais nas aulas. É algo que os alunos nos desgrudam, são fascinados por isso, e é o celular. Para isso, temos que baixar um aplicativo conhecido como GeoGebra. Nos sites de pesquisas, é um dos mais populares. Então, digitou GeoGebra, é o primeiro que aparece. O GeoGebra, ele auxilia em várias situações. Ele é apresentado de duas maneiras. Na vertical, e aí quando ele é apresentado na vertical eu tenho o campo gráfico em cima e o campo algébrico embaixo. Quando colocamos na horizontal, o campo gráfico fica de um lado e o campo algébrico do outro. Para facilitar a visualização, a gente vai usar ele na horizontal. Então vamos para a nossa aula de plano cartesiano. O ícone apresentado aí na tela do meu celular é o ícone do aplicativo GeoGebra, tudo bem? Clicando nele, vai aparecer o app. De um lado, repare, temos o plano cartesiano e do outro temos o plano algébrico, onde vai aparecer as nossas contas, vai definir o ponto, vai definir função e tudo mais, tudo bem? Para começar a explorar um pouco mais o aplicativo, a gente vai começar com as configurações. Para o pessoal que já está um pouco mais acostumado com configuração, temos aqui uma engrenagem no canto superior direito. Quando clicamos nela, aparece geral, janela de visualização e álgebra. Vamos começar com geral. Quando eu clico no geral, tem lá arredondamento de duas casas decimais. Como iremos trabalhar com plano cartesiano, vamos deixar com 0 casa decimal. Tudo bem? Então, 0 casa decimal. Pode deixar uma, duas, fica a seu critério. Unidade de medida dos ângulos, graus, rotular apenas os pontos novos, coordenadas x e y, que a gente vai usar bacana. Tamanho da fonte, 14, e o idioma, português, português Brasil. Excelente. Isso é para a primeira opção geral. A segunda opção, janela de visualização. Janela de visualização a gente tem exibir eixos. Quem são esses eixos? É o eixo do plano cartesiano. Na horizontal, o eixo x, na vertical, o eixo y. Note que quando eu desativo ele, some os eixos. Quando eu ativo, eles reaparecem. Vamos falar de plano cartesiano, então é óbvio que eu quero que ele fique, eu quero que ele apareça. Exibir malhas. O que é a malha? Observa, quando eu desativo a malha, fica como se fosse um papel em branco. Para facilitar a nossa visualização, é interessante que tenha malha sim, então vamos deixar com malha. Mas quando eu olho para a malha, tipo de malha, clicando em tipo de malha, vai aparecer 4 tipos de malha. Para nós, vamos usar só a malha principal. Vai ficar sem os quadradinhos. Observou? Bom, pontos sobre a malha. Quando a gente clica em pontos sobre a malha, aí está lá, ajustar a malha, fixar a malha, desativar. Para a gente não vai mudar em nada. Depois, distância, comprimento e perímetro. Clicando, isso é bem interessante. Está no módulo automático. O que seria esse módulo automático? Quando você der um zoom, observa o que vai acontecer. O plano cartesiano vai se adequando conforme você aumenta ou diminui a tela. Isso seria o módulo automático. Para a gente quer trabalhar com plano cartesiano, a gente vai deixar de 1 em 1. Como eu faço isso? Lembrando, cliquei lá na janela de visualização, distância e comprimento. Olha lá, módulo automático a gente vai desativar. Ele está dando no eixo X de 2,5 e 2,5. A gente quer de 1 em 1. Então, clica sobre o eixo X, deleta e coloca 1, dá Enter. Vamos para o eixo Y. 1 também. E dá Enter. Olha lá. Agora observe o meu eixo X e Y. Meu eixo X e Y está de 1 em 1. Tranquilo? Vamos dar um zoomzinho para ficar mais fácil, mais perto de enxergar. Excelente. Voltamos à configuração. Já exploramos exibir eixo, exibir malha, tipo de malha, distância e perímetro. Agora legendas. O que seria essa legenda? Exibir a legenda. Vamos ativar?
Quando a gente ativa, observa aqui, ó, ele nomeia o eixo horizontal como X e o eixo vertical como Y. É isso que a gente quer, já deixar em função de X e Y, tudo bem? Ok, a gente clica novamente na legenda, na engrenagem. Quando a gente clicar na engrenagem, falta somente álgebra. Clicando em álgebra tem descrições, definição e valor, valor, definição e descrição. Vamos deixar definição e valor. E objetos auxiliares, por enquanto a gente não vai usar, tudo bem? Ok. Exploramos aí a configuração. Agora a gente vai explorar essa parte, essa barra azul, ela aparece 4 ícones. O primeiro ícone, que é o de entrada, então tá lá, limpar tudo, abrir, gravar, exportar imagem, compartilhar, app, configurações, help, feedback e modo de exame. Para agora, a gente não vai usar nenhum desses. O que a gente poderia usar é, cansei e quero começar do início, então eu posso limpar tudo. Ou, quero abrir um arquivo que alguém já enviou para você esse arquivo. Você procura e abre. Eu quero gravar esse arquivo, então você pode gravar, que seria interessante no final como uma atividade para os alunos gravarem. Bom, exploramos o primeiro ícone, que é o menu. O segundo ícone é a própria calculadora, é uma calculadorinha, lembra uma calculadora. Observa que não acontece nada, é essa entrada aqui. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco. O segundo ícone, ferramentas básicas, que é um círculo e um triângulo. Isso a gente vai usar bastante. Que seria o quê? Eu tenho mover, ponto, controle deslizante e outras tantas ferramentas. As ferramentas mais práticas, mais usuais, está nesse ícone aqui. Tudo bem? Olha lá, tem editar, medições, transformar e tudo mais. Mas por enquanto, vamos só explorar. Mais um último, que seria o quê? Uma tabela para a gente inserir uma tabela direto e aí ele já ia gerar alguns valores. Para essa primeira aula de plano cartesiano, a gente não vai usar esse ícone, a gente vai usar apenas os dois, a calculadorinha e as ferramentas básicas. Tudo bem? Como é que eu marco um ponto? Vamos começar com a ferramenta básica. Repare que o mover já está selecionado. Se eu selecionar o ponto, observa, agora o mover não está mais em negrito e a palavra ponto continua em negrito. Então, quando eu cliquei em ponto, é bem simples de marcar um ponto. Está selecionado o ponto, eu vou no meu plano cartesiano e marco um ponto. Está lá, o ponto A. É só isso. Voltamos ao mover, tudo bem? E voltamos à calculadora para ver o que está acontecendo. Olha lá que interessante, o meu ponto A está 3,4. O que significa isso? Quando a gente fala de plano cartesiano, todo ponto ele é representado por uma letra maiúscula, então o A está maiúsculo, igual a 3,4, ou seja, 3 para x, 4 para y. E está lá o ponto A. Quando eu observo do ponto A e vou em direção ao eixo x, é 3. Do ponto A em direção ao eixo y, é 4. Então, temos aí o meu ponto A. Primeira maneira de gravar, então, um ponto. Fui em ferramentas, digitei no ponto, selecionei um ponto qualquer. Vamos lá, selecionei outro ponto. Olha lá, opa, apareceu o B. Só que agora eu não quero mais o B. O que eu posso fazer? Tem um botãozinho aqui, ó, que apareceu uma setinha, que é o desfazer. Olha lá, cliquei, ele desfez. Não, eu quero o B. Vai para frente, aparece. Mas por enquanto a gente não quer o B, vamos desfazer o B. Tudo bem? Qual é outra maneira de marcar um ponto? Voltamos na calculadora e agora eu vou tentar escrever esse ponto. Tá vendo ali que tem escrito entrada, meio apagadinho? A gente vai clicar no entrada. Observa. Clicando no entrada, sobe um teclado. Então, esse teclado tem 4 itens. Tem 1, 2, 3 são números. Depois eu tenho funções, ou seja, um f de x, que aparece seno, cosseno e tangente, e algumas ferramentas para escrever função. Temos ABC, que seria o quê? Nosso alfabeto. E temos alfa, beta, lambda, e aí seria o alfabeto grego. Para agora, a gente sabe que todo ponto ele é representado por uma letra maiúscula. Então a gente vai no nosso alfabeto.
deixamos a letra maiúscula e clicamos lá, que era o ponto B. A gente vai tentar fazer uma cópia do que está em cima, né? Então, B, volta aos números, é igual, abro parênteses, e aí agora eu quero 2 e 3. Então, 2 para X e 3 para Y. Olha lá, apareceu. Repara que até então ele não nomeou ainda. Ele vai esperar o dar o Enter. O Enter é esse carinha aqui como se fosse no teclado mesmo. Olha lá, deu Enter e apareceu o ponto B. Tudo bem? O que eu posso fazer com esses pontos? Como é que eu posso trabalhar melhor esses pontos? Ou seja, eu posso diferenciar um ponto, sabe que os dois estão azul, num tamanho bacana? Clico no plano cartesiano, seguro o A apertado, ele vai ficar selecionado. Quando isso acontece, me aparecem 3 ícones. O primeiro ícone, vamos explorar então, são as cores. Quais são as possíveis cores para o ponto A? Troca a cor para a gente enxergar melhor. Olha lá, ó. Coloquei o rosa, posso colocar um azulzinho, posso colocar preto realmente, mas vamos deixar o A em vermelho. O que mais eu posso fazer? O segundo ícone, então uma bolinha fechada. Quando eu clico na bolinha fechada, tá lá estilo e tamanho. O que seria estilo? Troca, você vai ver. Vai notar a diferença. Quando eu troquei pelo X, pode ser uma bolinha vermelha, beta, um sinal de mais, ou aí um balãozinho, um losango. O tamanho, posso crescê-lo, tá vendo? E posso diminuí-lo. Vamos deixar um pouco acima da média. Tudo bem? O terceiro, uma lixeirinha. O que será que é, né? Toda lixeirinha geralmente quer apagar. Então, quando a gente clica no terceiro, some o ponto A. Mas a gente não quer isso. Então, a gente volta, desfaz e aparece o A novamente. Porém, ele aparece, mas seria uma modificação. O que a gente pode fazer com esse ponto A? Vamos deixar do jeito que a gente queria. Então, clicando no A, eu quero deixar ele vermelho. O ponto dele eu quero uma bolinha aberta e quero ele um pouquinho mais maior, tudo bem? Agora tem os 3 pontinhos. Vamos dar uma explorada? Quando eu clico nesses 3 pontinhos, o que aparece? O ponto A, exibir, cor, estilo. Repara, aparece todas as propriedades. E agora aqui é interessante pra gente. Estilo da legenda, tá lá, nome. Clica no estilo da legenda. Quando a gente coloca no estilo da legenda, tá lá escondido. Nome, nome, valor, valor e legenda. Eu quero nome e valor. Vocês vão entender o porquê. Bom, quando eu clico nome e valor, coloca lá ponto A, 3 e 4, que vai aparecer as minhas coordenadas do ponto A. 3 para X, 4 para Y. Quando a gente fala de plano cartesiano, isso é importante para o aluno visualizar quais são os valores do ponto. Tudo bem? Vamos modificar o B também. Vamos colocar o B numa cor mais chamativa, tipo amarelo. Vamos deixar o tamanho um pouco maior e o B fechado. Tudo bem? E vamos, claro, colocar as coordenadas do B. Onde coloca a coordenada? No estilo da legenda, que é nome e valor. Excelente! Então agora a minha sugestão é que você dê uma paradinha no vídeo, dá uma pausazinha no vídeo e tente fazer os seus 2 pontos e dá uma incrementada nesses 2 pontos. Tudo bem? Ótimo, então agora a gente volta. Já fez os seus 2 pontos? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um ponto onde ele vai se mover sozinho. Como funciona isso? Vamos dizer assim, é um ponto com animação. Qual ferramenta eu vou usar para fazer isso? Vamos na ferramenta básica e a gente vai usar controle deslizante. Então, ó, tenho mover, tenho o ponto e tenho controle deslizante. Clicamos em controle deslizante, vai aparecer lá. Selecione uma posição. Então, pontinho em cima do A, tá lá. Ok. Vamos de novo no controle deslizante, porque eu quero o valor para X e para Y. Então, controle deslizante, ok. Então, eu tenho o meu ponto A e, aliás, meu controle deslizante em A, meu controle deslizante em B. Tudo bem? Volto em mover e agora eu vou baixar só um pouquinho o B para ficar mais fácil de enxergar. Excelente, observa, ó. Meu A está ali bonitinho no 0 e meu B também está no 0. Mas o que eu faço com isso? Vamos melhorar. A gente vai na calculadora,
Subimos e a gente vai numa entrada. Clicou na entrada, eu vou criar um novo ponto usando esses dois ícones do A e B. Então, clico em A. Esse novo ponto eu quero que chame G. Então, cresço, ponto G. O ponto G, volto nos números. O ponto G é igual, abro parênteses. Agora é que vem a letra. Você vai nomear cada letra como se fosse uma funçãozinha realmente. Então, eu quero A, vírgula, B. E Enter. Repara, a primeira impressão é que não fez nada, mas não é 0 e 0? Vamos observar o que está acontecendo no 0 e 0. Olha lá o ponto G. Ó. Vamos clicar no ponto G. Vamos dar uma cor diferente para esse ponto G aí. Um roxo vivo. E aí, além de ser roxo, eu quero o estilo dele quadradinho e bem grande para a gente enxergar o que está acontecendo. Tudo bem? E, claro, foi como eu tinha comentado, vamos colocar os valores nele para ver quais são os valores que ele está assumindo no plano cartesiano. Então, estilo da legenda, eu quero nome e valor. Tudo bem. Então, vamos observar agora. Quando eu mexo em B, quem que é o B? O B são as coordenadas do eixo Y. Ó, aumentando 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Quando eu mexo em A, ó, 1, 2, 3, 4. Mas observa, ó, quando eu dou uma paradinha aqui no meio, ele está no meio. Eu consigo melhorar isso? Consigo. Eu consigo determinar, volto aqui no B, ó, e no A, e vamos configurar esse eixo deslizante. Olha lá, ó, tem duplicar, apagar e configurar. Vamos configurar isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, o número A, que é o seu eixo deslizante, varia de menos 5 a 5. E tem incremento de 0,05. O que significa esse incremento? É o quanto ele anda, de 0,05. Mas, porém, como a gente colocou somente uma casa decimal, aliás, 0 casa decimal, ele só vai mudar o número quando completar a casa. Então, vamos colocar incremento, para ficar mais fácil, de 1 em 1. E aí ele não precisa mudar. E o que mais? Como meu plano cartesiano varia de 0 a 6, vou colocar aqui, ó, de 0 a 5. Dou um Enter. Isso é para o ponto A. Então, ó, observa aqui em cima o A. Ó. Ele vai variar agora. Ó. Quando eu zero ele, tá vendo? O menor é 0 e o máximo é 5. Vamos para o B. Observa o B. Posso tanto mexer no plano cartesiano quanto na álgebra aqui. Ó. Se eu mexer aqui, ó, ele mexe lá também. Tranquilo? Olha o ponto G aparecendo ali, ó, bonitinho. Então, ele varia de menos 5 até 5. E observe os números em B, ó, que ele vai andando de 0,05, ó. Então, a gente quer que ele ande de meio em meio. Esse aqui vamos trocar só para ficar diferente do ponto A. Então, ele vai variar de 0,5, de 0 até 5. E o incremento dele, a gente vai fazer ele de meio em meio, não de 1 em 1. Ok? Olha lá, agora vamos mexer no ponto B, então. Quando eu clico, olha lá o B agora, ó. O que está acontecendo? 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e segue. Olha o ponto A. 0, 1, 2, 3 e aí segue. Observa agora, vamos sumir com os outros dois pontos. Ó, eu posso só não exibir. Não preciso apagar. Então, pego o ponto A. Esse é o número B. Vamos descer o B aqui, ó, para não confundir. Cliquei no ponto A aqui. Não quero que exiba, somente com um G. E agora, eu vou clicar no ponto A. Tem um playzinho assim, ó. Quando eu aperto no play, olha o que acontece. Animação. Vamos lá? Pronto. Andando de 1 em 1. Tudo bem? E se eu clicar em B também? Olha que interessante. Ele vai andando e vai trocando sozinho. E o que acontece com os valores? É interessante o aluno enxergar qual é o valor que está assumindo. Lembrando,
o que acontece no plano cartesiano? Então vamos lá. Quem que é o ponto B? O ponto B é em relação ao eixo Y. Então quando eu mexo em B, ó, ele só move em relação ao eixo Y. As coordenadas dele, ó. Quando eu mexo em A, ele vai para frente, para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Então ele anda na horizontal. Ok? Então isso é um ponto. Isso é um ponto de animação. Em outras aulas iremos usar essa ferramenta, que é o eixo deslizante, para dar mais animação. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e a aula fica por aqui. E até breve. Até breve. Tchau, tchau.